Brasil é um dos 5 lugares inabitados da Terra em 50 anos, segundo a NASA. Alterações climáticas podem tornar alguns lugares da Terra quentes demais para se viver, alerta um relatório da NASA, feito com dados de satélite. Entre 5 das regiões da Terra que se tornarão inabitáveis devido ao excesso de calor até 2070 estão algumas áreas do centro-oeste, do nordeste, do norte e do sudoeste do Brasil. Nessa preocupante previsão, o conceito de habilidade é definido com base no contexto de calor úmido mais extremo. Uma condição meteorológica caracterizada por altas temperaturas e altas taxas de umidade relativa do ar. Negligenciando até pouco tempo esse tipo de clima torna-se perigoso porque quando a umidade é elevada, a eficiência de evaporação do suor diminui, desregulando a temperatura corporal. A preocupação justifica atualmente o estresse por calor é uma das principais causas de morte relacionada ao clima do mundo. O relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, e da Organização Mundial de Meteorologia, OMM, informou que entre 2000 e 2019 o calor matou 489 mil pessoas por ano do mundo. Com esses números são subnotificados, acreditando-se pelo menos 14,6 milhões de pessoas podem ter morrido por onda de calor. Quando o calor torna os lugares inabitáveis. Higrômetro úmido e seco com termômetro de bulbo úmido. Para o cientista Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, principal ator de um estudo sobre o calor e umidade muito severo para a tolerância humana, publicado na revista Science Advances em 2022, as medições de estresse por calor todas as vezes meio subjetivas. Por isso foi necessário adotar o índice que medisse a capacidade de os humanos dissiparem calor de forma eficiente. Esse limiar, chamado de temperatura de bulbo úmido, TW, fixa em 35 graus o nosso limite fisiológico superior de tolerância. A medida mostra o quão bem nossos corpos esfriariam por meio do suor quando está quente e úmido e nos diz que se as condições podem ser prejudiciais à nossa saúde ou até mesmo mortais, diz o comunicado da NASA. Atualmente, a temperatura de bulbo úmido é calculada usando medições de instrumentos eletrônicos e estações meteorológicas. No site da NASA, Raymond explica que a temperatura de bulbo úmido mais alta que um ser humano pode suportar quando exposto aos elementos por pelo menos 6 horas é cerca de 35 graus. Quais outras regiões se tornarão inabitáveis em 50 anos, segundo a NASA? A temperatura de bulbo úmido é feita com um pano enrolado do bulbo de um termômetro. Além das regiões brasileiras das quais derrubada de árvores e consumo irresponsável de recursos naturais tiveram um grande impacto no aumento da temperatura ambiental, a NASA divulgou mais 4 zonas do planeta que podem se tornar inabitáveis num prazo máximo de 50 anos. Uma das regiões mais densamente habitadas, o sul da Ásia, abriga uma população de bilhões de pessoas e está propensa a atingir temperatura de bulbo úmido superiores a 35 graus até 2070, um nível insuportável para a saúde mesmo de pessoas saudáveis. No caso do Golfo Pérsico, a costa leste do Mar Vermelho, a situação é mais grave porque temperaturas nessas regiões já estão muito elevadas e devem aumentar nas próximas décadas, o que pode adiantar a previsão já catastrófica da NASA. Finalmente, a China e o Sudeste Asiático, assim como pode ocorrer com o Brasil, estão dentro da lista quente da Agência Espacial Americana, mas o prazo ainda
é incerto. Mantenha-se atualizado os últimos estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e do mundo aqui no Tecmundo. Se desejar, aproveite para saber também por que os cientistas alertam para o possível caos da Terra devido à atividade humana.